It's okay? Well, podemos começar então. Então, muito bom dia, caros colegas. É um enorme prazer e uma honra receber-vos na Assembleia da República em Portugal. Desejo que este encontro contribua para aprofundar ainda mais a excelente relação entre Portugal e a Roménia e muito particularmente na sua dimensão parlamentar. Estamos ainda bem lembrados da nossa visita a Bucareste e da forma tão amistosa como fomos recebidos, como já tive a oportunidade de dizer, de uma forma que excede muito aquilo que é usual nestas nossas viagens parlamentares. E espero por isso que consigamos dar-vos uma boa imagem de Portugal, das posições políticas de Portugal no contexto europeu e mundial, conhecer as posições da Roménia e conhecer um pouco mais sobre a política romena. E para isso passarei de imediato a apresentar a minha delegação. Depois os colegas romenos farão o favor de fazer o mesmo. Portanto, eu próprio sou o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Em Portugal, como temos só uma Câmara, só temos uma Comissão de Assuntos Europeus. Sou membro do Partido Socialista, que é o partido do Governo em Portugal, como sabem. À minha direita tenho a deputada Maria Emília Apolinário, que é a coordenadora do PSD, que é o principal partido da oposição. E, seguidamente, tenho o colega João Paulo Barbosa de Melo. Há pouco, quando visitámos a Galeria dos Antigos Presidentes, tive a oportunidade de vos dizer que tínhamos um colega que era filho de um dos presidentes que está lá retratado. É este nosso ilustre colega. É também membro do PSD. De seguida, temos o colega Ricardo Sousa, também membro do PSD, o principal partido da oposição. De seguida, temos o deputado Paulo Ramalho, também deputado do PSD. E, por último, o deputado Bruno Nunes, que é membro do partido Chega, que é o partido que fica mais à direita no nosso espectro parlamentar. Mas é um ilustre deputado da nossa Comissão e um europeísta, não concordando em tudo com o que são as suas posições, mas, enfim, é um deputado muito bem comportado em termos europeus. À minha esquerda tenho o deputado João Paulo Rebelo, que é o coordenador do Grupo Socialista na Comissão de Assuntos Europeus, a deputada Nathalie Oliveira, que é também membro do Partido Socialista, o deputado Jorge Sanches, que é igualmente membro do Partido Socialista, e, portanto, como podem constatar, nesta nossa delegação estão apenas membros destes dois principais partidos, que em conjunto representam 85%, mais o deputado Bruno Nunes, é claro, que em conjunto os deputados que aqui estão representarão talvez mais de 90% dos deputados. Os restantes grupos não se fazem representar, dois deles porque não pertencem à nossa comissão e outros dois porque entenderam, por opção, não participarem nesta reunião. Eu iria, de seguida, depois da apresentação dos colegas romenos, iria fazer uma breve apresentação do nosso Parlamento e depois poderíamos iniciar a nossa discussão a partir dos temas que definimos para a nossa reunião. Portanto, caro Vassili Stefan, a palavra é vossa. Mulțumim, domnule președinte, pentru primirea călduroasă. Pelo convite e pela forma como nos recebemos. Também queremos convidar-vos da parte do Senado para uma visita na Romênia. Na última vez foi o convite do Stefan. Vamos tentar concorrer entre os nossos colegas do Senado para a Câmara de Deputados.
suntem bucuroși și Somos muito felizes începem de começar lucrările noastre, os nossos trabalhos, porque diplomația bilaterală este a diplomacia bilateral é muito importante na minha visão a construi relații mai para construir relações muito mais fortes entre os países. O să vă prezint pe scurt Vou-vă apresentar și deja aproape că ne cunoaștem. curto a nossa delegação, embora praticamente nos conhecemos. Eu sunt Eu sou Vasile Dâncu, sunt Vasile Dâncu, Partidului Social Democrat, sou da parte do Partido Social Democrata, sunt sociolog, sou sociólogo, vin din partea Partidului Social Democrat, care este venho da parte do Partido Social Democrata, que neste momento está na coligação com o Partido Liberal. lângă mine este vicepreședinte, Ao meu lado é o vice-presidente do Senado, membru al membro do Partidului Social Democrat, Partido Social Democrata also. este jurist, O nosso colega Roberto Jorge Chico é jurista, é ex-ministro da Justiça, entre outras funções. vechi în politică. Nós somos assim mais antigos na política. Lângă noi este Ao nosso lado, Partidul Național, o representante do Partido Liberal, na mesma coligação de governo, lá tipo, jurnalist, om de cultură, é jornalista, pessoa de cultura. este É, pentru noi mintea limpede care ne é para nós a nossa cabeça fria que nos critica às vezes quando é necessário. și are umorul, e cel mai ironic dintre noi. É o mais irônico de nós todos. 20 de ani de jurnalism 20 anos de jornalismo, cu politicieni, fez várias piadas com os políticos l-am prins în interior. e agora está apanhado no interior. Lângă el este tânărul Ao lado dele é o jovem, é o mais jovem dintre senatorii dos senadores que estamos aqui presentes, Alfred Mihai. Lourenço Alfred Mihai. El îl pregătim pentru ca să conducă această comisie peste Estamos a prepará-lo para conduzir esta comissão daqui em 10 anos, 15. până atunci nu-l lăsăm pentru că Até a data não vamos deixá-lo, é a nossa geração a conduzir. și colega noastră Nicoleta, care E a nossa colega Nicoleta, stafului nostru, que é a chefe da nossa delegação. domnul Iliescu din partea E o senhor Iliescu, da parte do Consulado da Roménia em Portugal. rugăm pe Ștefan să ne prezinte delegația. Estamos a pedir o Stefan para apresentar a delegação da parte dos deputados. Bună ziua din nou, vă salut. Bom dia de novo, vou cumprimentar com muito carinho a todos os membros da Comissão Europeia de Portugal. De jumătate dintre voi A mais de metade já vos conheço do nosso encontro presidente e do encontro do COSAC. Eu sou presidente da Comissão de Assuntos Europeus, sou no segundo mandato do parlamentar. Antes do Parlamento, fui o vice-presidente do Conselho do Distrito, Ialomița, do distrito de onde ele vai. E durante um ano, presidente do Conselho do Distrito. opresc aici pentru că data trecută Vou parar aqui, porque da última vez os meus colegas puxaram pela manga a dizer que já falei demais e assim vou continuar na próxima etapa. fiecare coleg în parte se prezinte Eu vou pedir ao cada colega para se apresentar em parte, porque eu tenho palavras boas sobre cada deles, mas tenho convicção que cada deles tem perspectiva pessoal sobre a sua apresentação. o rog pe colega mea Cristina. Vou pedir ao meu colega Cristian Deman para continuar. Bom dia de novo. Fico com muito carinho, estou a ver, feliz, estou a ver-los aqui de novo. Aqueles que já ouvi há 6 meses na Roménia, e quero agradecer de novo que retornaram o nosso pedido para fazer esta nova visita a Portugal. Cristiane Tema, sou vice-presidente da Comissão para Assuntos Europeus. Sou no primeiro mandato do distrito Sibiu, que é conhecida da zona Transilvânia da Roménia. Com certeza que já ouviram falar acerca da zona. É a zona de onde vai também o presidente da Roménia. Unde vine și președintele României
Distrito de Sibiu. Antes de ser num mandato de parlamentar, eu fui 4 anos na função de vice-primário do município Médias do Distrito de Sibiu. E como profissão sou analista de problemas de segurança, diplomado de management de qualidades, e trabalhei durante algum tempo na indústria do gás metano é só isto da minha parte. Bom dia. Quero agradecer e fico muito contente. Já há muito tempo desejava vir a Portugal e com certeza que não será a última vez, que com certeza que vou voltar, porque também temos que visitar este país maravilhoso. O meu nome é Dmitry Mitra, sou vice-presidente da Comissão Europeia da Câmara dos Deputados e sou membro também do Conselho da Comissão Europeia na Assembleia da Europa. Faço parte do partido da oposição Aliança para a União da Romênia. Somos um partido novo no início do caminho, mas crescemos muito rápido. Sou no primeiro mandato no Parlamento e sou convicta que vamos colaborar muito bem no futuro. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Zacarias Zolta. Sou deputado no primeiro mandato da parte do grupo de húngaros da Romênia. Vou da Transilvânia. De Odorheiu Secuiesc, é uma cidade no Odorheiu Secuiesc, onde antes de ser parlamentar eu fui conselheiro do distrito e 4 anos do conselho local. De profissão sou médico e sou membro da Comissão de Saúde e na Comissão de Assuntos Europeus da Câmara dos Deputados. Muito curto tempo. Sou pela segunda vez em Lisboa, porque representei o Parlamento da Romênia no dia do Parlamentismo da Romênia e fico muito contente de aprofundar esta relação neste momento. Bom dia, o meu nome é Mihaela Pop, sou conselheiro parlamentário na Direção-Geral de e Protocolo da Câmara dos Deputados. Bom dia, o meu nome é Artur Aducanu e sou da parte da Embaixada da Romênia aqui na República Portuguesa. Muito obrigado. Agora que já nos conhecemos todos... Mulțumesc, acum că deja ne cunoaștem cu toții. Vamos então dar início à nossa reunião. Eu iria fazer-vos uma breve apresentação do nosso Parlamento para completar aquilo que foi a vossa visita. Informar-vos que, como já tive a oportunidade de dizer, em particular ao Stefan, creio, e ao Vasile, que a nossa sessão parlamentar começa no dia 15 de setembro. Portanto, teremos no dia 15 de setembro a nossa primeira sessão plenária desta sessão legislativa. E por isso viram que o Parlamento está ainda em obras, em limpezas, porque a atividade é ainda muito residual e por isso peço desculpa de não encontrar o Parlamento no seu normal funcionamento, mas não foi possível conciliar outra data, uma vez que já na semana seguinte iremos ter a reunião da COSAC em Madrid e esta foi, portanto, a data possível. Tem a vantagem de podermos andar bastante mais calmos, porque ainda por cima hoje é uma segunda-feira e a segunda-feira é o dia que nós dedicamos aos deputados trabalharem com os seus eleitores nos seus círculos eleitorais. Portanto, a nossa semana parlamentar verdadeiramente só começa nas terças-feiras, entre terça e sexta-feira. Eu iria então fazer-vos uma brevíssima apresentação da Assembleia da República de Portugal. Nós... Quer passar? Não, tinha perguntado só se estava a funcionar. Muito bem. Nós temos a felicidade
de sermos o país com as fronteiras mais estáveis da Europa. Isto é, as fronteiras atuais de Portugal, temos um único vizinho que é a Espanha, mas as nossas fronteiras têm quase 900 anos, têm quase 9 séculos. Portanto, o que dá um sentido muito unitário ao nosso país. Mesmo a Espanha, o nosso principal vizinho, só se unificou como Estado há cerca de 500 anos. Portanto, nós, como Estado-nação, temos mais 400 anos de vida do que os nossos mais próximos vizinhos espanhóis. Como disse, na nossa história, a democracia liberal começou em 1820, com a Revolução Liberal de 1820, que teve a primeira Constituição em 1822. Comemorámos o ano passado os 200 anos da nossa primeira Constituição, e o regime monárquico-constitucional, regime com eleições, com pluralismo partidário, funcionou até 1910, que foi o ano da proclamação da República. A Primeira República teve lugar entre 1910 e 26. Foram 16 anos politicamente muito conturbados, em que se sucederam um número enorme de governos. Os governos caíam quase mensalmente ou semanalmente, um período muito instável. Houve depois a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, a situação económica da guerra, a pandemia que se seguiu, enfim, tudo isso contribuiu para um período de grande instabilidade política, de grande pobreza, que acabou em 1926 com uma ditadura fascista. Os militares deram um golpe de Estado e foram chamar para o poder aquele que viria a ser o líder ditatorial do país até à era democrática, até 1974. Portanto, foi um período muito difícil, em que Portugal, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, porque não era uma democracia, sentiu um certo isolamento internacional. Foi o período em que começaram as guerras de libertação nas colónias portuguesas, implicou uma mobilização da minha geração, em que todos os jovens eram obrigados a fazer 2, 3 anos de serviço militar, 2 deles nas colónias africanas. Foi uma guerra que durou 13 anos, até à independência das colónias em 74, e que causou cerca de 20 mil mortos. E precisamente a questão colonial foi a questão que determinou a eclosão da Revolução Democrática, porque, de facto, estava-se num isolamento internacional crescente. Digamos, a oposição à situação colonial complicou-se, ainda que isso tivesse implicado consequências terríveis, porque depois da descolonização tivemos que evacuar da África, de vários pontos, cerca de 1 milhão de portugueses, ou seja, 10% da população foi em poucas semanas. Houve uma ponta aérea a partir de Angola, de Moçambique, da Guiné, e vieram milhares de pessoas, muitos deles que viviam nas colónias há 3 e 4 gerações, portanto já os seus pais, os seus avós, os seus bisavós tinham nascido lá, e portanto houve um período muito difícil de integração que acabou por ser bem-sucedida, mas que causou também uma grande turbulência interna. Em 74 tivemos a Revolução Democrática, portanto também protagonizada pelos militares, mas que de imediato teve uma enorme adesão popular, e é portanto o regime que continua sólido e que se mantém até hoje. Portanto, o nosso sistema político compreende o Presidente da República, que, tal como na Roménia, é eleito diretamente para até 2 mandatos de 5 anos cada um. É, portanto, um regime semipresidencial, e o Governo responde perante a Assembleia da República. O Presidente da República tem poderes constitucionais importantes, o mais importante dos quais é a possibilidade de dissolver a Assembleia da República e promover eleições antecipadas. Peço desculpa, já passou aqui. Esta é a atual composição do nosso Parlamento. Começando da esquerda para a direita, como podem ver, há um pequeno partido, o Bloco de Esquerda, que tem 5 deputados. Digamos, são comunistas não ortodoxos, se é que eu posso definir assim. Temos um outro partido comunista que tem 6 deputados,
que posso considerar um partido comunista ortodoxo. Aliás, é o único partido do nosso espectro parlamentar que não condena a invasão da Ucrânia e que se recusou participar quando Zelensky falou por videoconferência na nossa conferência e que, reiteradamente, ainda ontem vi uma notícia que um dos seus membros, que foi observador nas eleições que a Rússia promoveu nos territórios ocupados, e declarou ontem que as eleições tinham sido livres e justas e que tinham tido uma ampla participação democrática. Portanto, de seguida é o Partido Socialista. De seguida, há um pequeno partido que tem um deputado, que é um partido de esquerda e, digamos, ecologista, digamos, talvez se possa definir como tal. Depois temos o Partido Socialista, que é o partido do Governo e do qual eu participo, que tem 120 dos 230 deputados. Temos, portanto, uma maioria absoluta. Uma maioria de um só partido é muito raro em sistema proporcional. No caso português, em 50 anos, é a quarta vez que isto acontece. Já tivemos 2 maiorias absolutas de um só partido, que é agora o partido da oposição, o PSD, e esta é também a segunda maioria absoluta do Partido Socialista, o que é, de facto, uma raridade num sistema proporcional. O PSD, o PAN, é um outro partido, as suas iniciais significam Partido das Pessoas, Animais e Natureza. É também um partido ecológico, mas tem um posicionamento um pouco mais centrista. Depois temos o PPD-PSD, o Partido Popular Democrático, que tem também o nome Partido Social Democrata, que tem 77 deputados. Temos um outro grupo que está ali a azul claro, que é um partido novo que surgiu muito recentemente, que é um partido liberal, chama-se Iniciativa Liberal, tem 8 membros. E temos depois o Partido Chega, que é o partido da extrema-direita e foi um partido novo também e que foi aquele que mais cresceu nas últimas eleições em Portugal. Enfim, há que reconhecer, não é? Sim. De seguida, estes são nós temos, como disse, 230 deputados que são eleitos por 22 círculos. Nós temos 18 círculos no continente, 18. Eu sou eleito por este círculo, que é o círculo de Évora, sou um destes 3 deputados. Temos depois mais um círculo eleitoral nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e temos um outro do resto do mundo, isto é, são eleitos 2 deputados pelos portugueses que vivem no estrangeiro, 2 dos que vivem na Europa e 2 pelos portugueses que vivem no resto do mundo. E, portanto, como podem verificar, junto à faixa litoral, junto ao oceano, os círculos têm muitos deputados, porque é aqui que vive a esmagadora maioria da população. Esta, aqui no Sul, é a minha região. Repare que 30% do território elege apenas 3, 6, 8 deputados. Portanto, a grande concentração urbana está na faixa litoral e o interior é completamente junto à fronteira espanhola, é muito diversificado. Esse é um problema grave no nosso país, que é este desequilíbrio. Há até quem diga que qualquer dia o país tomba para o mar, porque o peso é, de facto, onde estão as principais atividades económicas e onde existe maior dinamismo. Portanto, os deputados são eleitos por períodos de 4 anos e, portanto, como já vos disse, a Assembleia funciona anualmente entre 15 de setembro e 15 de junho. Normalmente os trabalhos prolongam-se até 15 de julho e estamos, portanto, a iniciar a segunda sessão legislativa desta legislatura de 4 anos. Portanto, o nosso Parlamento funciona como todos os Parlamentos, em sessões plenárias. Nós temos sessões plenárias todas as semanas, às quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras. Terça-feira é o dia destinado às comissões parlamentares e a segunda-feira é o dia destinado aos contactos com os eleitores. Temos 14 comitês, a Comissão dos Assuntos Europeus é um deles, e, portanto, as comissões representam naturalmente a proporcionalidade dos deputados da sessão plenária.
E esta, portanto, é a composição com algumas pequenas alterações que já se verificaram entretanto, mas são estes os membros da nossa comissão, alguns dos quais estão aqui presentes. Pronto, caros colegas, esta é a nossa apresentação sobre o funcionamento do nosso Parlamento. Se tiverem alguma dúvida, estaremos dispostos a discuti-las e... sim, sim. Sim, sim. Aș avea eu o întrebare. Există un prag electoral? Cum se poate să fie un singur deputat de la un partid? Nós não temos o limite dos 5%. Não temos o limite dos 5%. O sistema é proporcional e, portanto, mesmo com menos de 5%, podem ser, porque as eleições são em cada um dos círculos. As eleições dos deputados não são uma eleição com um círculo nacional, não é? São em cada um dos círculos. Por isso, repare, nos pequenos círculos, nos círculos com menos deputados, praticamente só elegem deputados os dois maiores partidos. Quando os círculos eleitorais têm maior número de deputados, é possível que outros partidos elejam, mas não há um limite mínimo para entrar no Parlamento. Și mai am o curiozitate. Am văzut panourile... Vi os painéis... Chega. Vi os painéis do Partido Chega. Não existe uma legislação para não permitir fazer campanha negativa fora da campanha eleitoral, que há campanhas que estão a atacar os políticos neste momento. Em Portugal existe uma ampla liberdade de expressão. Na minha opinião pessoal, penso que é excessiva, mas há uma grande complacência, mesmo quando alguns casos são levados a tribunal, há uma grande complacência da parte dos juízes pelo direito da liberdade de expressão. Mas talvez sobre o Chega, o Bruno que queira esclarecer melhor o seu... Mas ele tem uma campanha normalmente muito agressiva, mas não só o Chega. Outros partidos têm também campanhas muito agressivas e muitas vezes envolvendo figuras de políticos da oposição. Mas Bruno quer ajudar-nos a explicar a estratégia de... Ora, boa tarde, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer a vossa visita, dizer que alguns de vós já vos tinha conhecido em Bucareste. Falámos já no regresso a casa sobre o facto que seria complicado conseguir manter a bitola e acompanhar a forma como nos receberam em Bucareste. Já temos uma falha porque não conseguimos aceitar o desafio do jogo de futebol. Percebeu-se, não por mim, que tenho um porte eclético, mas pelos meus colegas não estavam em condições, e também porque não queríamos envergonhar Cristiano Ronaldo. Temos, de facto, uma liberdade tão grande que, pasme-se, temos um partido comunista, que para vocês certamente é algo complexo de entender como é que pode existir. É sempre curioso, quando ouvimos falar do Chega, dizer que é um partido de extrema-direita, quando não nos assumimos como tal, mas percebemos que somos quem se senta mais no extremo-direito do Parlamento, mas reparem que nunca foi, por exemplo, referido que temos um partido de extrema-esquerda, como é o caso do Bloco de Esquerda. Aliás, nem presente está na reunião. Portanto, o Chega nasceu há 4 anos, praticamente todos os seus deputados vimos de outras formações políticas, uns mais conservadores, outros mais liberais conservadores. O nosso líder foi membro do Partido Social Democrata e eleito pelo Partido Social Democrata durante algum tempo. No entanto, ao final de 48 anos de pseudo-democracia em Portugal, chegámos à conclusão que, ao final de 3 bancarrotas, com a intervenção da FMI e ao caminho da 4ª bancarrota, existiria uma necessidade de uma intervenção clara e, portanto, assumimos-nos claramente como um partido popular, um partido que fala a linguagem do povo. Se isso nos faz radicais ao defendermos a nossa pátria
a nossa bandeira, as nossas fronteiras e as nossas culturas, se nos quiserem chamar de extrema-direita, vivemos bem com isso. Não temos problemas com os rótulos que nos colocam em cima, estamos mais preocupados em defender o povo, ser a voz do povo e assumir claramente a posição do povo aqui dentro. Temos posições muitas vezes que são menos tradicionais em relação à forma como a política foi feita até hoje em Portugal e precisamente é que a designação chega, traduzido para inglês significa enough, significa que para nós chegou o momento de parar com aquilo que nós consideramos que tem sido a gestão dos dois maiores partidos ao longo dos últimos 48 anos e que não têm feito o melhor para a população portuguesa, daí a nossa parte mais radical de intervenção. Mas vou terminar como comecei, para vocês certamente será uma surpresa como é que a Constituição continua a permitir um regime totalitário a ter representatividade dentro do Parlamento que se chama Partido Comunista Português. A colega Maria Emília queria completar o esclarecimento que eu dei há pouco. Só dizer uma coisa em relação ao PSD. Obrigada, Presidente. Eu só queria acrescentar 2 ou 3 coisas, mas começar em primeiro lugar também por esperar que se sintam em casa nestes dias. Eu não tive o prazer de ir à Roménia, fui muito bem representada e o PSD pelo Paulo Ramalho e pelo Ricardo Sousa, mas naturalmente que estamos aqui todos num espírito democrático e conjunto para encontrar tudo o que for possível para nos entendermos. Vou reservar para amanhã algum pormenor daquilo que o PSD pensa relativamente aos temas mais importantes da Europa, à guerra da Ucrânia, à energia, etc. Poderemos aprofundar esses temas, mas já que estamos a falar do Parlamento e dos partidos, eu acho que os partidos não são conhecidos porque as pessoas se lembram de dizer que este partido é isto e o outro é aquilo. São conhecidos porque têm um programa, defendem determinadas ideias, não é? E têm um determinado posicionamento político. E esses princípios, essa matriz é absolutamente definida por aquilo que fica escrito. Ora, o que eu queria completar em relação àquilo que o Presidente disse, que subscreve tudo, é que, de facto, o PS e o PSD são 2 partidos centrais na democracia portuguesa. Não só porque são partidos de governo, que têm uma grande experiência governativa em Portugal e até na Europa, não é? Como sabemos. Já tivemos um Presidente da Comissão do PSD e temos, naturalmente, vários comissários de ambos os partidos, mas porque são centrais numa série de questões da humanidade, digamos assim, na defesa da pessoa humana, dos seus direitos, liberdades e garantias, e há fronteiras que nós não passamos. O PS é um partido mais antigo que o PSD, mas o PSD é um partido fundador da democracia. Por acaso acabou por optar pelo PSD, porque isto tem uma história portuguesa, é muito uma social-democracia portuguesa, não se enquadra nas sociais-democracias das famílias europeias, mas isso não lhe retira o facto de ser um partido moderado, um partido em que a pessoa, o humanismo, o personalismo é central no Partido Social Democrata. E daí que, relativamente aos assuntos europeus, haja também uma grande confluência de posições entre os nossos 2 partidos. Portanto, amanhã nós diremos mais qualquer coisa sobre... já agora dizer que os 4 que aqui estamos também representamos 4 círculos eleitorais que eu acho importantes, que é, já agora dizer, portanto, o Paulo Ramalho é eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, o Ricardo Sousa é eleito pelo Círculo Eleitoral de Aveiro e o João Paulo Barbosa de Melo é eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra
e eu própria por Lisboa. Portanto, são 4 grandes distritos, mas naturalmente que, ao mesmo tempo, também somos deputados nacionais. Se houver um assunto qualquer nacional, podemos tratá-lo. Mas queria só deixar esta explicação, mostrar que as palavras têm o seu peso e nós somos um partido defensor da pessoa, do personalismo, da economia de mercado, mas fundamentalmente dos assuntos europeus, que é aquilo que nos traz aqui hoje. E sejam bem-vindos mais uma vez. Vou passar também a palavra ao João Paulo, que é o coordenador do Grupo Socialista e que é eleito por Viseu, que deve ser... É este aqui, não é? Exatamente. Já agora aproveito para dizer, a Nathalie, que é portuguesa, filha de portugueses, mas nasceu em França e foi eleita pelo Círculo da Europa. E o Jorge Seguro é Setúbal, não é? O Jorge Seguro Santos é eleito pelo distrito de Setúbal, que é aqui. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. O Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus já o disse, é eleito deputado também pelo Partido Socialista, mas está aqui, evidentemente, na condição de Presidente da Comissão e, portanto, eu, enquanto coordenador dos deputados do Partido Socialista na Comissão dos Assuntos Europeus, queria dar, em nome do Partido Socialista, as boas-vindas a esta delegação que recebemos hoje e que temos o gosto de receber, quer, portanto, da Comissão dos Assuntos Europeus do Senado, quer da Comissão dos Assuntos Europeus da Câmara de Deputados da Roménia. Também eu não tive a oportunidade de ter estado na visita que a delegação portuguesa fez ao vosso país e ao vosso Parlamento aqui há uns meses atrás. A Nathalie foi uma das pessoas que representou o Partido Socialista. Pese embora não ter estado, já tive a oportunidade de visitar a Roménia há uns anos atrás e quero aqui também... É evidente que amanhã, na reunião de amanhã, é que vamos discutir os temas que temos na agenda, o tema desde logo da guerra da Ucrânia, mas temas que eu acho que nos aproximam muito também, como sendo o tema dos futuros alargamentos, de como desenhar a arquitetura europeia, e nomeadamente sendo nós países, como já hoje o Presidente da Assembleia da República disse, na zona ainda de convergência, de coesão, temos interesses seguramente comuns, somos países amigos, mas hoje, neste momento, queria de facto, em nome do Partido Socialista, dar-vos as boas-vindas e desejar que, naturalmente, esta vossa visita alcance os maiores sucessos. Será bom para vocês, naturalmente bom para nós também, aprendermos com a vossa experiência. Muito obrigado. Há alguma outra questão que queiram colocar? O parte dintre noi facem politică mai de mult. Am avut ocazia să-l cunoaștem pe domnul Barroso. Astăzi ne întrebam cu toții Hoje estávamos todos a perguntar ce face în acest moment o que estamos a fazer neste momento. fostul președinte Barroso. O que está a fazer neste momento o Presidente Barroso? Unde era ales? În ce circumscripție a fost Onde é que ales? ele foi eleito? Em que círculo? Barroso, neste momento, não é deputado. N-a fost deloc? Não, não. Ele, desde que deixou a Comissão Europeia, ele está, digamos, está na atividade privada, não é? La Goldman Sachs? Não, já sei. Acho que já sei. Creio que já não está no Goldman Sachs, mas tem uma... A fost un prieten al României, ne-a ajutat foarte mult. Um amigo da Romênia ajudou-nos. Ne-a ajutat foarte mult pe noi. Ajudou-nos muito a nós no período de integração. A fost de multe ori în România, Fui muitas vezes na Roménia. l-am întâlnit în mai multe ocazii și Encontrei em várias ocasiões a deschis foarte bine. e abriu muito bem as ligações entre Romênia e Portugal. Noi eram în prima perioadă de Nós estávamos no primeiro período de integração e ainda tínhamos muitos problemas de legislação e era uma pessoa muito compreensiva e deu-nos todo o apoio. ne-a sprijinit de mai multe ori când trebuia să fim Várias vezes quando deveríamos ter sanções nesta etapa.
e nós mantivemos uma lembrança muito boa, e mesmo depois de acabar o mandato veio várias vezes na Roménia e convidamos para a universidade, na Universidade de Timișoara, e é doutor honoris causa, assim que é um amigo da Roménia e é uma ligação mesmo histórica. Obrigado. Sim, Stefan. Doar două vorbe o să adaug și eu. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Quero agradecer o Sr. Deputado Bruno pela nossa competição esportiva e tenho pena que não conseguiu participar neste evento no próximo, mas tem a oportunidade de trazer o Ronaldo para representar o país na próxima competição, para fazer parte da equipa portuguesa. Sobre aos representantes de cada partido no Parlamento de Portugal ou mesmo da Roménia, posso vos dizer só que eu acredito fortemente que os conceitos e os valores da União Europeia que fazem referir à universidade, partidos que têm uma visão extremista à liberdade ou extremamente à direita, e eles não querem dizer que estão a refletir a visão da sociedade, e de facto é esta sociedade em que estamos a viver. E da perspectiva de parlamentar, quero só dizer que temos que representar o Estado e, no mesmo tempo, temos que ter as melhores relações com os países de dentro e de fora, e os interesses dos que estamos a representar são prioritários, e durante o tempo que estamos a fazer isto, e não esquecemos o nosso objetivo de que significa o estado de bem dos nossos eleitores, todos podem ter a sua perspectiva política, porque no fim de tudo a realidade e a normalidade é relativa, e a normalidade de cada um de nós é a que estamos a viver pelas experiências subjetivas que estamos a viver na nossa vida. Quero dizer mais uma vez, exprimir a minha satisfação por estar aqui presentes, e que fico muito contente que ouvi de todos vocês agradecimentos pelo modo como foram recebidos na Roménia, e assim como o Sr. Presidente disse, esperamos novamente com todo carinho, e podemos também ter outras visitas a nível parlamentar e ter uma atividade mais ativa. Muito obrigado, Stefan. Eu acho que depois desta nossa introdução às nossas reuniões de trabalho, nós vamos de seguida ter um almoço. Aliás, no programa, quer hoje ao almoço, quer ao jantar, vamos ter a oportunidade de trocar impressões bilateralmente, porque não é só nas reuniões formais que nos enriquecemos mutuamente, e muitas vezes até se recolhe mais informação no contacto informal, e foi por isso que procurámos no programa que tivéssemos a oportunidade para tal. Nós iremos agora almoçar aqui no Parlamento. Nós temos aqui 2 restaurantes dos deputados, iremos almoçar num deles, e depois os senhores terão um pouco de tempo livre, e haverá a reunião com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus às 17 horas. Era para ser um pouco mais cedo, mas houve um problema de agenda do Secretário de Estado, e depois voltaremos então a encontrar-nos às 19h30 no jantar, e amanhã teremos então a nossa reunião de trabalho, onde iremos abordar os temas que elencámos e onde procuraremos fazer uma ampla troca de impressões para que conheçamos melhor as posições da Roménia sobre esse assunto, e para que os colegas romenos possam conhecer as nossas próprias posições também. Portanto, não sei se algum dos colegas quer acrescentar algo mais. Pergunto se algum dos colegas. Não parece ser o caso. Se assim for, eu daria por encerrada esta nossa sessão, e vamos até ao restaurante dos deputados, onde também poderemos ter uma boa vista sobre Lisboa.